Você já imaginou desaparecer sem deixar vestígios, como se tivesse evaporado da face da Terra? Casos assim desafiam a lógica e nos deixam com perguntas que parecem não ter resposta. Ao longo da história, desaparecimentos misteriosos marcaram a humanidade, deixando rastros de dúvida, teorias inacreditáveis e, acima de tudo, a sensação de que algo está fora do nosso controle. Hoje, vamos explorar algumas dessas histórias que continuam a intrigar especialistas, investigadores e curiosos. De figuras históricas a fenômenos recentes, cada caso traz detalhes que vão prender sua atenção e teorias que vão desafiar sua imaginação. Prepare-se para mergulhar em mistérios reais que desafiam o tempo e a razão. Afinal, o desconhecido está mais perto do que imaginamos, e quem sabe o próximo mistério não está ao seu redor. Nosso primeiro caso nos leva ao ano de 1937, quando uma das figuras mais notáveis da aviação desapareceu sem deixar rastros. Em 1937, Amelia Earhart, uma das aviadoras mais célebres do mundo, desapareceu misteriosamente enquanto tentava dar a volta ao mundo. Amelia já era uma figura conhecida por desafiar as convenções de sua época, quebrando recordes de voo e se tornando um símbolo de coragem e independência. Mas foi durante sua missão mais ambiciosa que o mistério começou. Na madrugada de 2 de julho, Amelia e seu navegador, Fred Nona, decolaram de Lae, na Papua Nova Guiné, em direção à ilha Oula, um pequeno pedaço de terra no meio do Oceano Pacífico. Essa etapa da viagem seria desafiadora, exigindo precisão de navegação e comunicação. Porém, algo deu terrivelmente errado. Poucas horas após decolarem, os sinais de rádio se tornaram cada vez mais fracos até cessarem completamente. A Guarda Costeira Americana nunca conseguiu estabelecer contato visual ou auditivo com o avião. Buscas extensivas foram realizadas na área onde o avião poderia ter caído, cobrindo milhares de quilômetros quadrados do oceano, mas nenhum vestígio da aeronave ou de seus ocupantes foi encontrado. Especialistas sugeriram várias teorias, alguns acreditam que Amelia e Fred caíram no oceano e se afogaram. Outros argumentam que eles poderiam ter feito um pouso de emergência em uma ilha deserta, vivendo como náufragos até a morte. Uma das hipóteses mais controversas é a de que Amelia foi capturada pelas forças japonesas e morreu em cativeiro. Esta teoria ganhou força com relatos de que fragmentos de um avião e até restos humanos foram encontrados em ilhas próximas anos depois, embora nenhuma evidência concreta tenha sido confirmada. O desaparecimento de Amelia Earhart permanece até hoje um dos maiores mistérios da aviação. Sua história não é apenas sobre um voo que deu errado, mas sobre a capacidade do ser humano de enfrentar o desconhecido. Décadas depois, outro mistério tomou os céus. Desta vez, o desaparecimento do voo MH370 chocou o mundo e se tornou um enigma global. Em 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu sem deixar rastros, marcando um dos maiores mistérios da aviação moderna. Com 239 pessoas a bordo, o Boeing 777 partiu de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. Porém, menos de uma hora após a decolagem, o contato com o avião foi perdido. O que se seguiu foi um mistério que permanece sem solução. Após perder contato com os controladores de voo, os radares militares mostraram que o avião havia desviado drasticamente de sua rota, virando para o oeste em direção ao Oceano Índico. Essa mudança não foi comunicada pelos pilotos, levantando suspeitas sobre o que poderia ter acontecido na cabine. As últimas palavras transmitidas do avião foram simples: "Boa noite, Malaysia 370". A busca pelo MH370 se tornou uma das maiores operações de resgate já realizadas, cobrindo milhões de quilômetros quadrados. Fragmentos atribuídos ao avião foram encontrados anos depois em diferentes partes do Oceano Índico, mas o corpo principal da aeronave nunca foi localizado. O caso gerou inúmeras teorias.
Algumas delas sugerem que o desaparecimento foi causado por falhas técnicas ou erro humano, enquanto outras apontam para ações deliberadas. Investigadores levantaram a hipótese de que o piloto poderia ter desviado o avião intencionalmente, mas não há provas definitivas para sustentar essa ideia. Outra possibilidade envolve a hipótese de um atentado terrorista, embora nenhuma organização tenha reivindicado a responsabilidade. Alguns ainda acreditam que o avião foi abatido ou que os destroços nunca foram encontrados por conta de forças naturais no oceano profundo. O desaparecimento do MH370 não apenas deixou familiares e amigos das vítimas em luto, mas também levantou questões sobre segurança e tecnologia de rastreamento na aviação. Mesmo com avanços na investigação, o caso continua a desafiar especialistas e cativar a imaginação do público. Antes que a era moderna trouxesse mistérios como o MH370, um desaparecimento familiar abalou os Estados Unidos em 1945. Os irmãos Soder e sua intrigante história nos levam a mais perguntas sem respostas. Na madrugada de Natal de 1945, uma tragédia abalou a pequena cidade de Fayetteville, na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. A casa da família Soder pegou fogo de forma misteriosa. Enquanto George e Jenny Soder escaparam junto com 4 de seus 10 filhos, os outros 5 desapareceram, dando início a um dos casos mais enigmáticos da história americana. George e Jenny relataram ter sido acordados no meio da noite pelo cheiro de fumaça e pelas chamas que rapidamente consumiram a casa. Apesar de seus esforços desesperados, não conseguiram alcançar os quartos das crianças no andar superior. Após o incêndio ser apagado, nenhum corpo ou restos humanos foram encontrados nos escombros, levantando suspeitas sobre o que realmente aconteceu com os 5 filhos desaparecidos. A investigação do incêndio revelou várias anomalias. Primeiramente, a causa oficial foi atribuída a um problema elétrico, mas George havia recentemente inspecionado a fiação e garantiu que estava em perfeitas condições. Além disso, o telefone da casa, que parou de funcionar antes do incêndio, foi encontrado cortado. Testemunhas relataram ter visto crianças parecidas com o Soder sendo levadas por estranhos naquela noite e, anos depois, avistamentos semelhantes continuaram a ser reportados. Jenny chegou a receber uma misteriosa fotografia pelo correio décadas depois, mostrando um jovem que ela acreditava ser um de seus filhos desaparecidos. Alguns acreditam que os irmãos foram sequestrados como parte de uma retaliação contra George, que tinha opiniões políticas fortes e fazia críticas públicas ao governo de Benito Mussolini. Outras teorias sugerem que o incêndio foi uma distração para encobrir o sequestro das crianças. Os Soder nunca desistiram de buscar respostas e mantiveram um outdoor em sua propriedade com fotos e informações sobre os filhos desaparecidos por décadas. Até hoje, o caso continua a fascinar investigadores e entusiastas de mistérios não resolvidos. Embora o caso dos Soder seja envolto em tragédia, o próximo mistério nos leva ao alto mar, onde uma região específica do Oceano Atlântico tem desafiado a lógica por séculos, o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma região misteriosa do Oceano Atlântico, delimitada por pontos imaginários entre Miami, Bermudas e Porto Rico. Durante séculos, essa área tem sido associada ao desaparecimento inexplicável de aviões, navios e até pessoas, gerando teorias que variam de fenômenos naturais a explicações sobrenaturais. Um dos casos mais famosos ocorreu em 1945, quando o voo 19, um grupo de 5 aviões militares da Marinha dos Estados Unidos, desapareceu durante um treinamento. Os pilotos relataram problemas de navegação e instrumentos falhando antes de sumirem completamente. O avião enviado para resgatá-los também desapareceu, aumentando o mistério. Outro caso icônico é o do USS Cyclops, um navio de carga que transportava mais de 300 pessoas e desapareceu sem deixar rastros em 1918. Apesar de intensas buscas, nenhum vestígio do navio foi encontrado, e sua localização permanece desconhecida até hoje.
Alguns cientistas atribuem os desaparecimentos a causas naturais, como correntes oceânicas traiçoeiras, tempestades súbitas e o metano liberado do fundo do oceano, que pode causar a perda de flutuabilidade. Erros humanos também são frequentemente mencionados, especialmente em uma região conhecida por mudanças climáticas imprevisíveis. Entretanto, as teorias sobrenaturais continuam a cativar a imaginação popular. Algumas pessoas acreditam que o Triângulo das Bermudas é um portal para outra dimensão, enquanto outras sugerem que extraterrestres estão envolvidos. Apesar dos avanços tecnológicos, o Triângulo das Bermudas continua a desafiar explicações completas. Sua reputação como um local onde as leis da física parecem não se aplicar o torna um dos maiores enigmas do mundo moderno. De fenômenos naturais a teorias sobrenaturais, esses mistérios nos fazem refletir sobre nossa própria vulnerabilidade. No próximo caso, vamos explorar como esses fenômenos se conectam ao nosso fascínio pelo desconhecido e o impacto emocional que eles causam. Por que os desaparecimentos misteriosos nos fascinam tanto? A resposta pode estar em nossa busca incessante por respostas e no medo do desconhecido. Quando algo ou alguém desaparece sem explicação, somos confrontados com uma verdade desconfortável. Há limites para o que podemos entender, prever ou controlar. Casos como o de Amelia Earhart, o voo MH370, os irmãos Sodero e o Triângulo das Bermudas mexem profundamente com nossas emoções. Eles nos lembram de como a vida pode ser frágil e de como circunstâncias aparentemente comuns podem tomar rumos inesperados. Para os familiares das vítimas, esses mistérios representam uma dor constante, alimentada pela ausência de respostas definitivas. Mas para o público em geral, esses casos despertam curiosidade e um desejo quase obsessivo de desvendar a verdade. Fóruns online, documentários e livros sobre desaparecimentos misteriosos continuam a atrair milhões de pessoas ao redor do mundo. É como se cada um de nós quisesse participar da resolução desses enigmas, ajudando a preencher as lacunas deixadas pela história. Ao mesmo tempo, esses mistérios nos conectam a algo maior do que nós mesmos. Eles nos fazem questionar o papel do destino, a influência de forças naturais e até a possibilidade de fenômenos sobrenaturais. Esse fascínio não é novo, e histórias de desaparecimentos inexplicáveis fazem parte da humanidade desde tempos antigos, passando por lendas e mitos que refletem nosso medo e nossa admiração pelo desconhecido. O que podemos aprender com esses mistérios? Enquanto algumas respostas podem estar fora de alcance, os desaparecimentos misteriosos nos ensinam lições valiosas sobre a necessidade de empatia, resiliência e curiosidade em face do inexplicável. Desaparecimentos misteriosos nos fazem refletir sobre o desconhecido, mas também nos oferecem lições importantes sobre como lidamos com o imprevisível. Cada caso que exploramos revela algo sobre a natureza humana e nossa curiosidade insaciável, nossa busca por sentido e nossa resiliência diante da incerteza. A busca por respostas é uma característica inerente à humanidade. Seja por meio da ciência, da investigação ou da colaboração global, os esforços para desvendar mistérios como o voo MH370 ou o Triângulo das Bermudas mostram como somos movidos pela necessidade de entender o mundo ao nosso redor. Mesmo quando as respostas não chegam, a jornada em busca da verdade nos conecta e nos inspira. Por outro lado, esses casos também nos ensinam a aceitar que nem tudo pode ser explicado. Vivemos em um universo vasto e complexo, onde forças além da nossa compreensão podem influenciar os eventos. Aprender a lidar com essa incerteza não é apenas uma lição de humildade, mas também um convite para abraçar o mistério como parte da experiência humana. Encerrar essas histórias não significa fechar o livro sobre elas, mas manter vivas as perguntas que elas despertam. Afinal, o mistério não é apenas sobre o que foi perdido, mas sobre o que ainda podemos descobrir. Agora que exploramos esses desaparecimentos enigmáticos, cabe a você refletir em qual desses casos mexeu mais com você. E, mais importante, que outros mistérios ainda estão esperando para serem desvendados?